Olá, eu sou o professor Palhares e se você é novo no canal, muito prazer! Nessa série de vídeos, eu resolvo e discuto as questões do concurso de 2019 do IFAM, o Instituto Federal do Amazonas, especificamente para o cargo de docente em matemática. Bom pessoal, então vamos continuar aí com a solução das questões do IFAM 2019. Hoje é a questão 44, né? Então uma questão que vai tratar de sequências e de divisibilidade. Bom, até agora a gente já encontrou aí algumas questões fáceis, algumas questões médias, encontramos até questões polêmicas, mas a gente ainda não tinha encontrado uma questão realmente difícil, né? Bom, por que eu julgo essa questão difícil, né? Primeiro porque ela aborda aí duas classes de problema que não são tão comuns, né? No nosso dia a dia, duas abordagens, e o problema é dividido em duas partes também, né? E acho que aí num ambiente de prova a gente teria algumas sacadas que a pressão da prova poderia atrapalhar, né? Mas vamos lá. Então, vamos para o enunciado, né? Somando 9 números inteiros pares e consecutivos, obtém-se 1008. Então, quantos divisores naturais tem o maior desses 9 números? Então, primeira coisa, né? A gente já vê aqui que a gente tem duas partes, né? Então, a segunda parte depende da gente resolver a primeira, não dá para resolver ela independente. Então, vamos ter que resolver a primeira, né? Primeira parte, então, a gente tem aqui uma sequência aí, né, de números consecutivos, né? Que a gente não sabe quem que são esses números, né? Então, quando a gente não sabe uma coisa, a gente chama ela de x, né? Bom, primeiro, o que é uma sequência de números pares consecutivos, né? Números consecutivos, se a gente pensar em números inteiros, a gente teria 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo, 5 sendo consecutivo ao 4. Como a gente está considerando só os pares, poderia, por exemplo, pensar 2, 4, 6, 8 e 10, ou 20, 22, 24, 26. Então a gente sempre vai pegar o próximo par, né? Que vem aí numa sequência. Então a gente não sabe qual que é o primeiro, a gente vai chamar ele de x, né? Bom, o próximo par consecutivo aqui vai ser justamente o x mais 2, né? Se a gente pensar na sequência 2, 4 e 6, o 4 é o 2 mais 2, o 6 é o 4 mais 2, né? Então, próximo par consecutivo, x mais 2. E o próximo par consecutivo, então, é o x mais 2, né? Que é o segundo termo, mais 2. Ou seja, x mais 4, né? E aí a gente pode descrever essa sequência até o nono termo, né? Então, alinhe os termos aqui numa soma. E isso aqui é igual a 1008, beleza? Que é justamente o que o enunciado está dizendo para a gente. Bom, só para facilitar, eu vou somar todos os x, né? E rearranjar esses termos. Então, 9x mais os termos constantes aqui, a gente vai ter 9x mais 72 igual a 1008. E eu passo 72 negativo dos dois lados e passo o 9 dividindo, a gente encontra então x igual a 104. Então a gente sabe agora qual que é o primeiro termo, 104, né? Sabendo disso, a gente pode calcular o segundo, que é 104 mais 2, ou seja, 106. Aqui vai ser 108, 110, 112 e assim sucessivamente. E aí ele pergunta quantos divisores naturais tem o maior desses 9 números, né? Então a gente tem aqui 9 números. O nono número é o maior deles, né? Porque ele está adicionando um número maior. Então a gente tem que calcular qual que é esse nono número, né? Então é isso que a gente vai fazer agora. O nono termo então vai ser x mais 16. Encontramos aqui o número 120, né? Bom, agora a gente precisa achar os divisores naturais do 120. Como que a gente vai fazer isso, né?
Bom, eu criei um diagramazinho aqui para ajudar a tentar explicar isso. Vamos ignorar a parte azul por enquanto e resolver só a parte preta, beleza? Então a gente tem aqui o 120, né? A gente vai fatorar ele em termos de números primos, né? Os fatores irredutíveis aqui. 120 por 2 dá 60, 60 por 2 dá 30, 30 por 2 dá 15, 15 já não dá para dividir por 2, a gente tenta por 3, dá 5, e o 5 só dá para ser divisível por 5 ou por 1, né? Porque ele é primo. Então a gente pode dizer que o 120 pode ser escrito como 5 vezes 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Essa é a decomposição do 120 em termos de números primos. Beleza? Como que eu acho agora? Primeiro eu vou explicar aqui que são esses termos azuis, como que a gente calcula eles, né? Bom, vocês podem notar aqui que se eu pegar esse 120 e dividir por qualquer um desses azuis, a gente vai ter um número inteiro, né? Então, por exemplo, 120 por 1 dá 120. Então, o 1 é um divisor natural. Vou pegar um outro aqui, vai. 120 por 6, né? Dá quanto? Dá 20. Então, 20 também é natural. 120 por 30 que dá 40, né? Então 40 também dá 4, desculpa. E 120 dividido por 5, por exemplo, que dá 24. Então, se eu pegar o 120 e dividir por qualquer um deles, o quociente lá da natural, né? E o resto dá zero. Então, esses aqui são divisores naturais do 120, né? Beleza? Como que eu acho? Então, o que o enunciado está pedindo é quantos que tem aqui, né? Como que a gente faz para encontrá-los, né? Bom, é só a gente fazer a combinação de todos esses 5 elementos aqui. Por exemplo, 2 vezes 2 dá o 4, né? 2 vezes 3 dá o 6. 2 vezes 5 dá o 10, né? Eu posso fazer 2 vezes 2 vezes 3, que dá o 4 vezes 3, que dá 12. Ou 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8, né? Então, fazendo todas as permutações entre esses 5 elementos, a gente encontra todos esses termos. Uma outra forma de enxergar isso, né, seria o seguinte. Bom, esse é igual a esse, beleza? Esse vezes esse dá esse, né? Ou seja, 2 vezes 2 dá 4. E o 2 vezes 4 dá 8. Aí agora eu tenho 3 aqui, né? Então 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 4 dá 12. E 3 vezes 8 dá 24. Agora eu tenho que fazer os 5 vezes todo mundo aqui, né? Então 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. 5 vezes 4 dá 20. 5 vezes 8 dá 40. 5 vezes 3 dá 15. 5 vezes 6 dá 30. 5 vezes 12 dá 60. 5 vezes 24 dá 120. A forma como a gente vai fazer essas permutações, né, vai de cada um. Essa é a forma mais didática que eu encontrei. Mas, se a gente contar quantos termos azuis, ou seja, quantos divisores naturais tem aqui, a gente vai encontrar esse conjunto, né? E é um conjunto que contém aí 16 elementos, né? A cardinalidade dele é 16. Então, finalmente a alternativa correta é a B, né? 16 divisores naturais. Bom, uma questão aí que envolve duas etapas, né? E talvez não seja tão óbvio para todo mundo enxergar que para encontrar todos os divisores a gente tem que permutar os elementos da fatoração, né? Deve ter alguma outra forma aí da gente pensar essa parte, né? Essa foi uma forma que eu achei bem didática, né? Mas é lógico que na hora lá a gente não vai ter esse esquema decor, né? Então é sempre bom aí dar uma refletida, né? E tentar achar um método para conseguir
se sair de uma situação inusitada, né? Não é por aqui que eu iria, né? Eu tentaria de outra forma, mas essa eu achei talvez uma forma bastante didática de tentar explicar o que está acontecendo, né? Aí a forma realmente de encontrar esses valores vai de cada um, né? Não acredito que não tenha uma fórmula fechada para isso, né? E nem faz sentido decorar talvez um método para um caso tão específico, né? Então é isso, pessoal. Uma questão aí difícil pra gente, né? Pelo menos na minha opinião. E conta aí o que vocês acharam. Valeu, até a próxima. Parabéns! Concluímos mais um passo da nossa jornada. Se ficou aí alguma dúvida ou se você tem alguma sugestão, deixa aí nos comentários. Nos vemos amanhã em mais uma solução comentada.